Para quem sempre gostou de super-heróis desde a infância, vai sentir esse mesmo sentimento de que os super-heróis simplesmente perderam a graça. A profundidade que existia antes já não existe hoje. O que a gente tem são super-heróis forçando piadinhas e tentando ser engraçado o tempo todo. Se isso pelo menos funcionasse, eu realmente não ia reclamar. Mas é simplesmente chato. Os super-heróis de hoje em dia são simplesmente chatos. Alguém tinha que falar, né, pessoal? Levar em consideração a questão técnica, a gente tá muito melhor do que 10, 15 anos atrás, certo? A teoria era para os filmes serem melhores do que há 10, 15 anos atrás. Mas então por que não é? O primeiro ponto é a saturação. O mercado de super-heróis, que antes era exclusividade dos quadrinhos e alguns poucos filmes, explodiu na última década, tornando-se onipresente. Hoje a quantidade de filmes, séries e até animações sobre heróis é tão grande que é praticamente impossível acompanhar tudo. Marvel e DC, que lideram essa expansão, lançam produções sem parar, cada uma mais grandiosa do que a outra, mas com um problema em comum. Todas seguem a mesma fórmula. O público, que inicialmente se empolgava com cada nova estreia, agora se sente exausto, enfrentando uma avalanche de histórias que, no fundo, são parecidas entre si. Esse excesso acaba banalizando o que antes era especial, transformando o que era épico em algo comum. A magia se perde e o interesse também. Afinal, como manter o entusiasmo quando tudo parece igual? Outra grande razão pelo desinteresse do público está na previsibilidade das histórias. Nos filmes de super-heróis, a fórmula é praticamente a mesma. O herói enfrenta um dilema pessoal, descobre ou desenvolve suas habilidades, encontra o vilão, que representa seu oposto, enfrenta uma batalha épica e tudo termina com um sentimento de triunfo. Essa estrutura, que já foi eficiente para contar histórias envolventes, se tornou cansativa pela repetição. Não importa se o herói é um deus nórdico, um bilionário com armadura tecnológica ou um jovem com superpoderes, todos acabam seguindo o mesmo arco narrativo. Essa falta de variação diminui o impacto das histórias e acaba afastando o público, que não se sente mais surpreendido ou investido nos acontecimentos. A sensação é de que estamos assistindo ao mesmo filme com nomes e rostos diferentes. Outro ponto que torna os super-heróis mais chatos é a falta de profundidade dos personagens. Nos quadrinhos clássicos, heróis como Batman, Homem-Aranha e até o Superman tinham histórias pessoais mais complexas, com dilemas que iam além da luta do bem contra o mal. Eram personagens com camadas, motivações profundas e problemas reais. Mas, nas produções atuais, muitos personagens parecem ter perdido essa complexidade, sendo transformados em figuras quase caricatas que seguem roteiros pré-determinados. A história desses heróis parece mais focada em gerar cenas épicas e vender produtos do que oferecer uma narrativa realmente envolvente. Essa falta de conexão e profundidade faz com que o público não se identifique tanto, pois o herói deixa de ser uma figura com a qual podemos nos conectar para se tornar uma máquina de combate em busca de um clímax visual. Outro problema evidente é o uso exagerado dos efeitos especiais como substitutos da narrativa. No início, os efeitos visuais eram um complemento para o enredo, criando uma atmosfera imersiva que transportava o público para um mundo fantástico. Mas com o passar do tempo, os efeitos começaram a se tornar o foco principal. As cenas de ação, as explosões e os combates épicos passaram a substituir a história e o desenvolvimento dos personagens. Isso pode ser empolgante em um primeiro momento, mas acaba tornando-se vazio. Um filme de herói não precisa apenas de visual, mas de substância. Quando tudo é baseado em efeitos, não há uma trama sólida por trás. O público sente que está vendo um espetáculo visual que não leva a lugar algum. Isso cansa e contribui para o esgotamento do gênero. Outro fator é a dependência dos chamados universos expandidos. Para entender a história de um personagem em um filme, você precisa ter assistido a outros 3 filmes e 2 séries. A narrativa, que poderia ser simples e direta, se torna complicada, exigindo que o espectador acompanhe uma linha de conteúdo praticamente interminável. Para o público mais casual, isso é um problema. Quem só quer assistir um bom filme sem ter que se aprofundar em dezenas de conteúdos interligados acaba se frustrando e desistindo. O excesso de referências cruzadas pode até agradar aos fãs mais dedicados, mas afasta quem está apenas buscando uma boa história. A complexidade se torna um obstáculo e o público se sente perdido em meio a tantas conexões. Por fim, temos a falta de renovação dos personagens. Em vez de investir em novas histórias e protagonistas, as empresas preferem reciclar os mesmos heróis repetidas vezes. Homem-Aranha, por exemplo, já foi reintroduzido nos cinemas várias vezes. O Batman tem inúmeras versões, e até os X-Men estão sempre sendo reformulados. Essa reciclagem constante acaba tirando a surpresa e a empolgação do público, em vez de explorar personagens menos conhecidos e dar espaço para novas narrativas. As grandes empresas preferem jogar seguro, investindo nos mesmos nomes que já provaram ser rentáveis. Isso cria uma sensação de déjà vu que faz o público perder o interesse. As histórias ficam previsíveis e o entusiasmo desaparece. O futuro dos super-heróis está em risco, mas isso não significa que não haja esperança. Para que o gênero volte a empolgar, é necessário que haja uma revolução. É preciso correr riscos,
explorar novas histórias, personagens e, acima de tudo, retornar às raízes emocionais que fizeram desses heróis ícones. O público quer se emocionar, se identificar, não apenas assistir mais uma batalha épica. Talvez o momento seja de pausa para refletir sobre o que realmente faz de um herói alguém memorável. O gênero dos super-heróis precisa se reinventar e deixar de lado as fórmulas e buscar histórias que inspirem e tragam algo novo. Essa é a minha opinião a respeito dos super-heróis de hoje em dia. Você pode compartilhar a sua opinião aí nos comentários e dizer o que você acha também. Um grande abraço e até logo.